Boa tarde, meus amigos e amigas. Hoje estamos numa tarde gostosa de junho, aqui em São Paulo, um pouquinho frio, né? Mas nada exagerado. Quer dizer, à noite fez um friozinho chatinho, mas está bom. E hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto que é importante para a gente nesse período, tá? Tecnicamente, o que nós vamos falar da relação entre Saturno e os três saturninos, mas fundamentalmente esses assuntos estão ligados com as nossas novas funções que estão acontecendo em muitas pessoas, tá? Que fundamentalmente são a sensibilidade que muitas pessoas estão começando a aumentar, em termos de empatia, de sensibilidade e tudo mais, também a intuição, né? Muitas pessoas estão tendo verdadeiras revelações, intuições, que muitas vezes se libertam de algum sistema de crenças muito antigos. Então, isso direto ou indiretamente também tem uma relação com o que o Jung chama de processo de individuação. E, finalmente, a qualidade de transmutação das energias, e, de certa maneira, antigamente se chamava de poder mental, mas de qualquer jeito fala um pouquinho sobre a transmutação de energias que chegam até nós, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a relação dos planetas que trabalham nessas funções e como Saturno consegue equilibrar ou tornar operacional essas funções psíquicas que muitas pessoas estão nesse momento passando. Lógico, muita gente pode falar que o nosso mundo não está melhor, mas o simples fato de muitas pessoas estarem despertando essas funções que estavam adormecidas no ser humano mostra que existe uma semente de transformação e que nós estamos passando realmente por um processo de mudanças que pode ser importante nesses próximos tempos, tá? Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses planetas e a relação com essas funções, tá? Saturno, fundamentalmente, é um planeta estruturante, dá o continente, dá eixo, dá âncora, digamos, das energias, tá? Netuno, ele trabalha com a empatia, abriu limites, tudo mais. Evidentemente, os antigos astrólogos falavam que esses planetas que estão além da órbita de Saturno trabalhavam no coletivo e não no individual. Mas hoje a gente pode entender que, por exemplo, Netuno, que trabalha a expansão de limite, a expansão do que não sou eu, e entrar na universalidade. A gente falava que muitas pessoas que quando recebiam essas influências tinham problema de drogas, ou de doenças mentais, ou situações mais complicadas, mas hoje em dia a gente percebe que é quando o limite se expande, tá? O limite do próprio ser, da consciência, da percepção se expande e daí, de certa maneira, entra uma relação entre o pessoal e o transpessoal. Então, como Saturno, a função de Saturno, que é eixo, continente, estrutura, como pode trabalhar com essa expansão? Basicamente da continente, tá? É onde você percebe que toda essa expansão tem um limite, tem um continente, tem um entendimento entre o que sou eu, o que é do outro. E é o que eu chamo de você trabalhar, Saturno possibilita trabalhar o que eu chamo de neutralidade amorosa, ou seja, você tem uma relação empática, mas você não se envolve além do certo limite, que de certa maneira poderia fragmentar a sua consciência, a sua identidade e assim por diante. Tá? Então, Saturno, nesse sentido, trabalha essa função. Aliás, eu falei em neutralidade amorosa, mas também muitas escolas, né, de evolução antigas falavam em observação desapegada, ou seja, a importância de você observar de uma maneira com certo distanciamento de todos os processos, tá? Então, Saturno tem esse processo.
Vamos falar agora da energia de Urano. Urano, coletivamente, é quando você tem uma ideia, muitas vezes não muito convencionais, que pode ser meio, né, desagregadora, revolucionária, etc. Mas também, quando você tem Saturno, que é o que funciona como eixo, ele é o caminho para a intuição e para a revelação, né? Então como eu achava um pouco esquisito que Saturno, que é um planeta tão estruturante, tão assim, tão forte, tão denso, consistente, né? Como ele poderia ser um corregente ou antigo regente de um signo que fundamentalmente trabalha com a liberdade, com a expansão, com a ausência de limites e tudo mais. E daí me veio, também de uma maneira intuitiva, me veio a ideia de que por exemplo, um carro de Fórmula 1 que é muito rápido, ele precisa de um centro de gravidade muito baixo. Ou um grande lutador em lutas assim fortes, é importante ter um centro de gravidade também baixo. Ou um veleiro que tem uma área vélica muito grande, esteja muito rápido, precisa ter um lastro bom para que consiga realmente trabalhar esse centro de gravidade. Justamente esse centro de gravidade é justamente simbolizado pela função de Saturno. Então o poder estruturante de Saturno, que faz com que a personalidade se torne integrada e tudo mais, possibilita a ancoragem desses canais intuitivos e assim por diante. Tá? Então, aqui nós temos mais uma função que pode ajudar o nosso entendimento, o nosso processo. E, finalmente, mas não menos importante, Plutão. Plutão, muita gente teme, é o regente de Escorpião, é da transformação profunda, e quando nós temos o lado plutoniano, a gente não tem um controle. Olha só que interessante. Dizem que Plutão é uma oitava superior de Marte, da vontade profunda e tudo mais, mas para isso a gente precisa vencer os desafios. Cada signo tem os seus desafios, né? E Escorpião tem o desafio de vencer nossos medos, a necessidade de controle e tudo mais. E justamente Plutão ele atua exteriormente antes de que essa atuação seja mais interior, quando a gente já passou pelos processos de necessidade dessas transformações exteriores, quando nós temos perdas importantes, ou lutos, ou transformações importantes na sua vida, rupturas e assim por diante. E Saturno, ele possibilita, nesse momento, trabalhar o que no I Ching, uma expressão inglesa, chama stand still, ficar quieto, em posição. Quando você não pode fazer nada, você não fazer nada, você simplesmente observar, simplesmente estar presente. E nessa presença e a abertura da tentativa de controle, você conecta com o seu ser mais profundo, e daí sim, Plutão trabalha, traz essa possibilidade de que as coisas se aconteçam sem a atuação direta de nossa vontade pessoal, de nosso ego, de nossa mente. É muito interessante que para que as coisas aconteçam de uma maneira que esteja em sintonia e através das sincronicidades, o nosso eu mais profundo, a gente tem que abrir, de certa maneira, a mão do controle e trabalhar uma espécie de confiança radical de que as coisas possam acontecer independente da nossa vontade pessoal, da nossa vontade menor, né? E daí sim, quando você trabalha essas energias mais profundas, e daí você tem realmente esse lado do silêncio interior, essa energia plutoniana traz a possibilidade do carisma. Tem pessoas que realmente, muitos médicos, muitos curadores, pessoas que trabalham com transmutações, regeneração, assim, a simples presença faz com que as coisas aconteçam de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais natural e tudo mais, tá? Então, fundamentalmente, nessa pequena mensagem, são essas ideias que eu queria compartilhar com vocês. Muitas pessoas já estão estão realmente integrando essas novas funções. Muitas crianças que estão nascendo agora já têm algum ou todo
dessas ferramentas psíquicas já ativas, e vocês viram que teve um avião que acabou de dar o seu sinal. Isso pode ser uma confirmação do que eu estou falando. Então é isso, queridos e queridas, tá? Então é isso que eu teria para comunicar sobre hoje. E quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar no meu blog, que é betosimonsen.com.br. No final de Beto tem um H, tá bom? Então, olha, um grande abraço e beijo para vocês, carinhosos, muita paz, muita confiança, e que as coisas andem muito bem na vida de vocês e de todos nós. E também do planeta, né? Da natureza, da terra e assim por diante, tá bom? Beijo.